Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de análise macro semanal. Vídeo onde nós fazemos a análise do cenário semanal do Bitcoin, do SP500 e do dólar indexado, para podermos ter uma perspectiva melhor de como atuar nos nossos trades durante a semana, certo? Bom, começando aqui como sempre pelo Bitcoin, nós vemos os volumes no gráfico semanal aumentando, certo? Enquanto o preço vem se espremendo entre um suporte e uma resistência. Nossa região de suporte clara é essa entre os 18.600 e o nosso fundo atual em 17.500, certo? Vou colocar essa barrinha aqui em verde para ficar mais claro para vocês os estudos. Então isso tudo aqui é uma região de demanda compradora, tá bom? E a nossa resistência atualmente é essa resistência dinâmica desta linha de tendência de baixa que vem ali da faixa de preço dos 30 mil dólares, tá bom? A gente puxa essa linha de tendência tocando para o máximo de topos anteriores possíveis, gerando essa região de resistência dinâmica do preço. Se nós juntarmos essa região de suporte com essa região de resistência, nós temos essa figura gráfica que é o triângulo descendente, tá? É uma figura gráfica que muito comumente ela tende a romper para baixo. Aqui nós temos esse triângulo, né, que vem se formando principalmente nesses últimos dias, onde o preço está bem espremido mesmo. E notem como estamos no final já desse triângulo, o preço cada vez se espremendo mais, com o volume aumentando e o preço afunilando. Consequentemente, isso vai gerar um rompimento. Lembrando que essa figura gráfica tem a tendência maior de romper para baixo, mas caso, como nós já estamos em uma região de muito interesse, pode ver pelo volume que está tendo muito volume de compras nessa região, nós não podemos descartar a possibilidade de romper para cima. Então, caso o preço rompa para cima, essa região de demanda do triângulo descendente, demanda vendedora, né? Caso o preço consiga superar e forme um pivô de alta e comece a andar acima dessa linha de tendência desta forma, nós podemos esperar que o preço vá de encontro com essas regiões de resistência das médias móveis e do topo anterior. Então teríamos como alvo ali a região dos 22.600 ou qualquer região acima dessa região, a partir do ponto que o preço supere esta região de preço, certo? Agora, caso o preço rompa para baixo esse triângulo descendente, nós com certeza veremos uma continuação de tendência de baixa, possivelmente com reteste desse rompimento para continuar a tendência vendedora, certo? E o nosso suporte mais próximo, que pelo gráfico semanal fica ali na faixa de preço dos 14 mil dólares, tá bom? Se a gente colocar aqui o topo anterior como base de suporte, nós vemos que ele está exatamente em 13.890, mas nós sabemos que no meio deste volume com certeza vai ter volume comprador tentando segurar o preço, tá bom? Inclusive, se nós utilizarmos a ferramenta de perfil de volume de range fixo, pegando aqui toda essa faixa do último fundo até os dias de hoje, nós vemos uma região de suporte muito forte ali a partir dos 11 mil dólares e agora no range atual de preço, né, que está exatamente em 20 mil dólares, nessa faixa entre 20 mil e 19.200 é a nossa região de demanda. E observem aqui como que tem um gap aqui, olha, um espaço vazio de negociações, então o preço provavelmente decorreria muito rapidamente aqui, e essas barras maiores são as partes onde mais tem volume. Então olha aqui, ó, temos um suporte importante aqui em 15 mil dólares, abaixo ali na região dos 13.890, e o nosso principal colchão dessa queda, por exemplo, seria aí na faixa dos 12 mil dólares, que é a parte onde tem mais volume no volume profile. Então vamos ficar atentos a essa região de preço. Caso o rompimento para baixo, nós podemos também projetar esse triângulo descendente pela amplitude. Nós pegamos a amplitude dele aqui, da máxima até a mínima, e após o rompimento nós traçamos 50% e 100%. 100% dá num valor muito baixo, tá bom? Dá um valor lá de 9 mil dólares, eu acho improvável, porque pelo volume profile, como eu disse anteriormente, a maior probabilidade é do preço parar aqui nas regiões a partir de 13.890, tá bom? Mas 50% ficaria exatamente em 12.900 dólares. É um tipo de projeção
que é possível ser feita, tá bom? Nós vemos a média móvel de 9 períodos atuando como resistência, né? Atuou em uma semana, 2 semanas e agora nessa semana está atuando também como resistência. Vejam como o preço buscou liquidez lá e já deixou o pavio vendedor, certo? O MACD ele está com volume crescente, né? Então, caso o preço rompa essa linha de tendência de alta, teríamos continuidade dessa movimentação de compra, tá bom? Podemos até fazer um ajuste aqui nessa linha de tendência aqui para o gráfico diário. Deixa eu demonstrar para vocês e traçar ela a partir desses últimos topos aqui, olha. E nós vemos que o preço interagiu no dia de ontem, inclusive, com esta linha de tendência, e vemos quão próximos estamos de um rompimento, certo? Então vamos ficar atentos, os próximos dias serão decisivos para o rompimento ou não dessa linha de tendência. Caso o preço rompa essa linha de tendência, ainda tenha a média móvel de 50 períodos como resistência e o preço formando um pivô de alta acima dessas médias móveis do diário, teremos com certeza continuação de alta, tá bom? Agora em relação aos nossos índices, o SP500, nós vemos muita indecisão, não é mesmo? Se colocarmos aqui no gráfico semanal e analisarmos as médias móveis, nós vemos que atualmente essa média móvel de 200 períodos está atuando como suporte do preço, tá bom? Uma vez que o preço rompa essa média móvel, vocês sabem que a perspectiva é muito negativa e seria favorável a posições vendedoras. Então, caso rompa para baixo essa média móvel, nós vamos ver o reteste dela para continuar a queda formando um pivô de baixa, tá bom? A outra opção seria romper para cima. Nós vemos que tem um gap aqui, o vendedor, né, que está atuando como resistência do preço nos últimos dias. Esse aqui é o gap, ele passa de 3.730 até essa região aqui de preço da máxima de sexta-feira, né, em 3.709. E naturalmente, como esse dia de hoje abriu com preço lá embaixo por conta do fechamento da semana passada ter sido em cima da média móvel, naturalmente teria algumas posições compradoras trabalhando essa região de média móvel, jogando o preço para cima. Mas vemos que o mercado já fechou, são 17 horas, o próximo candle abre amanhã às 10h30, e o preço não conseguiu fazer novas máximas, olha só. O preço abriu aqui nesse gap comprador, né? A tendência é o preço voltar aqui, mas não conseguiu ter continuidade de alta, lateralizando aqui a partir deste ponto. Então isso aqui é preocupante, porque mostra o desinteresse de compradores de levar o preço mais acima. E lembrando que temos essa forte região de resistência também, que pode ser uma região muito forte que vai fazer segurar o preço aqui, se espremendo entre as médias móveis. Lembrando que o que move o mercado agora é o mercado futuros a partir das 17, né? Mas provavelmente não teremos grandes movimentações no preço. Média móvel de 20 períodos vem atuando como resistência, e como disse anteriormente, se colocarmos aqui a média móvel de semanal, nós vemos quão exprimido está o preço entre essa média móvel de 20 períodos, que está passando por aqui na região desses topos, né? E formando cada vez mais um funil assim, que quando estourar para cima ou para baixo, vai gerar sim continuação de alta ou continuação de baixa. Então temos que ficar atentos. Também temos essa linha de tendência de baixa aqui para monitorar no SP500, caso o preço consiga superar essa região de resistência, tá? Na verdade acaba formando um alargamento, né? Esse último padrão de comportamento do SP500 nos últimos dias. É um padrão muito comum em indefinição de tendência, e a nossa base de suporte está aqui entre a média móvel de 200 períodos semanais e essas últimas mínimas. Essa aqui é a nossa base de suporte atualmente, que devemos ficar atentos ao rompimento dela no SP500. Então a estrutura de preços está bem clara também. Agora vamos falar sobre o DXY. DXY, esse aqui no gráfico diário, fez um topo descendente, não é mesmo? Após uma forte movimentação de compra aqui nesses últimos dias, nós tivemos a retração dessa movimentação. Vamos ver aonde está parando atualmente em relação à retração de Fibonacci. Vejam só que está parando exatamente em 0,5 e 0,6, que é um suporte importante quando passamos aqui para o gráfico
intradiário, tá bom? Vou colocar aqui, olha, nós vemos que isso aqui é o topo anterior e até o momento o preço parou de fazer novas mínimas no gráfico de 4 horas entre o topo anterior e essa região de Fibonacci, né? O que pode sim dar uma perspectiva de continuação de alta, ainda mais porque o preço está andando dentro de um canal de baixa aqui no gráfico diário. Como vocês podem ver aqui, temos esse canal laranja, que é o canal de baixa, e esse canal tem a maior tendência de romper para baixo. Temos aqui uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, a onda 4 em impulsão com certeza traria novas mínimas para o mercado de criptoativos, tá bom? Então vamos ficar atentos aqui a esses dois índices, principalmente o DXY e o SP500, eles com certeza vão ditar a tendência do Bitcoin nos próximos dias. Caso o preço consiga romper para baixo aqui esse canal, temos a linha de tendência de alta no diário, né? Esta linha de tendência que está servindo como impulso comprador sempre que o preço toca aqui nessa linha de tendência, que no momento tem a média móvel também de 9 períodos, né? Que vem sendo bem respeitada aqui no DXY. Então é possível que o preço dê uma queda adicional ou lateralize, esperando a média móvel se encontrar aqui. Caso o preço lateralize, é positivo para o mercado de renda variável, consequentemente para o mercado de criptoativos também. Então SP500 e criptoativos se beneficiariam dessa possível lateralização. Temos essa linha de tendência de baixa para monitorar, e é muito importante o monitoramento dessa linha de tendência de baixa. E no gráfico de uma hora também vemos lateral, né, com pouco impulso comprador, com pouquíssimo, na verdade, impulso comprador, sem muita direção, sem uma direção muito clara. Então, a estrutura de preço está clara para nós monitorarmos. No DXY, temos estas linhas de tendências de alta, com o conjunto das médias móveis. Temos a linha de tendência de baixa, atuando como resistência do preço atualmente. E este canal de baixa, certo? No SP500, então, recapitulando, temos esse afunilamento do preço em relação à média móvel de 20 períodos diária, né? Diária não, de uma hora, perdão. Aqui, ó. Cadê? Vou colocar aqui a média móvel no tempo gráfico, né? Que eu coloquei no tempo gráfico de uma semana. Então aqui, na média móvel diária, nós temos o afunilamento do preço da média móvel de 20 períodos e da média móvel de 200 períodos semanais. Podemos traçar essa linha de tendência de baixa nos últimos dias para monitorar o preço. Então essa é a estrutura aqui do SP500. Suporte ali em 3.570 e resistência a partir de 3.700. Tá bem clara mesmo. E no Bitcoin, é claro, temos esse triângulo descendente que a maior probabilidade é do rompimento para baixo, tá bom? Então vamos ficar atentos aqui. Podemos estar muito próximos de uma definição do preço, né? Podemos traçar também esta linha de tendência de alta aqui para monitorar, formando quase que um triângulo simétrico, né? Onde esse candle aqui buscou muito volume comprador. Então, muita indefinição no mercado. Vamos ficar atentos. Os próximos dias com certeza serão definitivos para a decisão. Se você for contar os candles aqui nesse triângulo simétrico, nós vemos que até quarta-feira com certeza veremos uma decisão final nesse preço para ver se teremos continuidade compradora ou continuidade vendedora. Então é isso, espero que tenham gostado desse review semanal aqui da análise gráfica dos principais ativos que tem correlação com o Bitcoin e do Bitcoin. Vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado e tchau, tchau.